Então, antes da gente iniciar, eu separei aqui o material, né? Eu acabei de separar aqui. O que que eu fiz? Eu peguei o chat GPT e chequei algumas das informações, né? Eu sei que existe muito preconceito contra o chat GPT, existe muita resistência contra o uso da inteligência artificial, mas eu acho que ninguém deveria ter vergonha de procurar, né? Ou seja, eu acho que as pessoas deveriam ter vergonha de falar as coisas sem checar, entendeu? Então, assim, se você vai para um debate, né? E não checa as informações, né? Isso não é uma coisa. Eu acho que existe um preconceito contra o conhecimento, né? Como se a pessoa falasse as coisas de cabeça, né? A pessoa falasse as coisas sem pesquisar fosse uma virtude. Não é virtude, né? A gente tem que separar aquilo que a gente entende, né? A gente sabe daquilo que a gente não sabe. Aquilo que a gente não sabe, a gente pesquisa, né? Então a gente não tem que ter vergonha, né? É claro que em um debate, né? Em um debate a gente não teria como ficar checando as informações. Um debate é como jogar xadrez, né? Quem já jogou xadrez online sabe que você pode jogar xadrez online usando o computador, né? O que é considerado para muitos jogadores de xadrez, eles consideram isso como colar, mas não tem como você checar essa informação, né? Eu já fiz isso, né? Quando eu iniciei jogando xadrez, eu não fiz por maldade, né? Eu não havia pensado nisso, mas eu usava às vezes o computador para me ajudar, né? Porque eu estava aprendendo e eu queria aprender, só que depois eu cheguei à conclusão, e talvez até algumas pessoas chamaram minha atenção quando eu falei, tô usando uma inteligência artificial para me ajudar, eu tô aprendendo, então eu queria, as pessoas não gostam com o artificial para te ajudar a jogar xadrez online, mas no caso do xadrez, é um jogo que já é concordado entre si, né? Agora, é, é, você não usar isso, né? Eu tenho um livro que eu falo, eu ensino a usar o inteligência artificial para checar informação, né? Ou seja, fazer checagem de informação. Então, a gente não tem que ter orgulho de saber as coisas de cabeça, né? Os humanos tentam competir com a inteligência artificial, tentam competir com o computador, não tem competição, né? A IA sabe mais do que nós, e o ChatGPT sabe mais. Então, eu usei a IA, o ChatGPT, para checar algumas falas dele, né? Eu usei primeiro a IA para coletar as falas, né? Porque eu queria ter certeza de que a fala seria coletada de forma precisa. Eu queria evitar que eu contaminasse, porque às vezes a gente lembra as coisas e a gente distorce, né? Eu queria me assegurar de que a fala que eu chequei era a fala exata dele, né? Então, eu pedi que a IA fizesse isso, né? Em vez de eu, por exemplo, eu mesmo, em vez de eu às vezes digitar, que dá trabalho, ou às vezes correr o risco de eu contaminar, né? Eu pedi que a própria IA coletasse a passagem. Então, nós vamos ver aqui, e aí eu passo para vocês o, o- Não é de ateísmo ou teísmo, é um problema de teologia. Não tem contradições, tem contradições aparentes para as quais há solução. Em segundo lugar, 95% da sua fala pressupõe a existência de Deus. O seu problema não é de ateísmo ou teísmo, é um problema de teologia. E aqui, né, aqui já entra também uma das coisas mais irritantes. A coisa mais, talvez, curiosa é que a argumentação cristã, ela é repetitiva. Ela não é muito criativa, né? Eu já ouvi essa argumentação antes, né? Eu estava conversando uma vez com um açougueiro, e ele usou a mesma argumentação comigo, né? Essa argumentação, eu comento no meu livro de Bíblia, né? De Bíblia, Fábrica de Absurdos, eu comento essa argumentação, né? Porque essa argumentação eu já ouvi. Essa argumentação, ela confunde análise textual. Por exemplo, eu posso fazer uma análise de Dom Casmurro, né? Eu posso analisar Bentinho, eu posso analisar Capitu, mas eu não preciso supor que Capitu existe, né? Não existe uma relação de que, para mim, criticar uma figura, eu posso fazer toda uma reflexão, por exemplo, sobre figuras de gibi, né? Por exemplo, eu posso criticar, por exemplo, eu posso analisar, por exemplo, a figura do Wolverine, eu posso analisar a figura do Spider-Man, eu posso analisar a figura do Superman. Eu não preciso supor que uma figura existe, né? Essa suposição que ele está colocando aqui é o que a gente chama, às vezes, em lógica, de envenenar a água. Ele está supondo que muitas vezes, quando o ateu fala isso, é porque o ateu quer conversar com o cristão, né? Então, ele cede para o cristão, vamos supor que Deus existe, né? Ou vamos analisar o texto. Para você analisar a Bíblia, né, e analisar a figura do Deus cristão, você não precisa supor em nenhum nível que ele existe, né? Você pode analisar a figura do Deus cristão sem supor que ele existe. Então, essa argumentação cristã, né, eu já ouvi um açougueiro uma vez usando esse mesmo truque comigo. Ele falou comigo mais ou menos assim: você fala muito de Deus, coisa e tal, então você supõe que Deus existe. Não necessariamente. Eu posso fazer uma análise, né, eu posso fazer uma análise
Mas essa análise, ela não necessariamente supõe a existência de Deus, né? Eu posso analisar a figura de Deus cristão, né? Eu posso, por exemplo, fazer análise da figura e comparar essa análise com a realidade. Eu posso dizer, por exemplo, será que essa figura desse Deus, ela bate com um Deus bondoso, né? Eu posso fazer isso, eu posso achar lógicas no argumento cristão sem supor que Deus existe, né? Ou eu posso supor que ele existe para fazer um exercício de lógica. Por exemplo, eu posso supor, se a gente falar, se Deus existe, né? Ou seja, estou supondo que ele existe, isso não significa que eu vá adorar ele, porque pela Bíblia ele é uma figura maléfica, né? Ele é uma figura horrível, é uma figura problemática, né? Eu posso dizer, se Deus existe, isso não implica que a Bíblia o descreve corretamente, porque ele pode ser totalmente indiferente, ou ele pode ter sido interpretado de forma errada, né? Eu posso fazer uma suposição de que ele existe como argumentativo. Então, não tem nada a ver isso que ele está falando, é bobagem. Você está tentando entender quem Deus é, através da revelação que é a Bíblia. Então, quando nós entendemos que a Bíblia é a revelação de Deus, através dela e do estudo das Escrituras, nós vamos saber quem Deus é. Em relação Aqui vem uma fala de José Saramago, né, que ele disse uma vez que tudo que sabemos de Deus é através da Bíblia, né? Mas isso na verdade, é um sintoma, né? É um sintoma de que a única religião que explica Deus da forma como os cristãos. Aqui nós temos que separar Deus como conceito, né? Aí tem Deus de Spinoza, tem os deuses da cultura hindu, né? Tem os deuses da cultura grega, como Zeus, Apolo, Azeus, ou seja, Deus do trovão, Deus da fertilidade. Então tem que separar o que é o Deus cristão, né? Que é um Deus pessoal, que é um Deus que o que o cristianismo trouxe de novo para a ideia de Deus, é um Deus que é um Deus pessoal, né? Inclusive o Deus cristão ele é mais pessoal do que o Deus do islamismo, né? É um Deus que o Deus cristão é um Deus totalmente impregnado na raça humana, que se preocupa com os humanos, né? Mas isso não é uma virtude, né? Isso é um Deus controlador, isso é um Deus que está preocupado com a sexualidade das pessoas, que está preocupado se você transa de quatro, de cinco, de seis. Ou seja, é um Deus que está preocupado demais com o ser humano. É um Deus controlador, é um Deus xereta mesmo, né? Então, assim, essa coisa é nova, né? E você pode tentar entender esse Deus pela Bíblia para comparar ele, por exemplo, com, por exemplo, Deus tendo emoção no Antigo Testamento, quando Deus diz lá que ele criou o mundo e depois ele se arrepende, né? Isso é arrependimento, isso é um sentimento humano, né? Então, você está tentando não entender Deus, ele confunde aqui, né? Ele confunde a busca, né? O que muitos ateus fazem? Muitos ateus não estão procurando Deus. Muitos ateus estão procurando entender, né? Conversar com o cristão, né? Eles não estão buscando entender Deus, né? Eles não acreditam em Deus. Eles estão buscando uma forma, em geral, de se comunicar com o cristão, né? Eles estão procurando uma forma de fazer um diálogo com o cristão. Alguns até querem desconverter os cristãos, né? Não vou dizer que não é o objetivo de todo ateu desconverter o cristão, mas muitos querem conversar. E para conversar com o cristão, muitos ateus acabam tentando entender a linguagem do cristão. E vale nota que uma quantidade enorme de ateus vieram do cristianismo, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, muitas figuras famosas do Atheist Experience vieram da Igreja Batista. Então, o número de ateus que vieram de igrejas cristãs são enorme. Então, a linguagem que eles conhecem é a linguagem cristã, né? Muitos deles, como Leandro Carnal, que foi seminarista, aqui no YouTube tem vários nomes de pessoas que abandonaram igrejas como Assembleia de Deus. Então, assim, é normal que essa pessoa ainda tenha essa linguagem, né? A pessoa, ela entrou em conflito com a ideia de Deus, né? Ela viu que a ideia era problemática e que está querendo compartilhar isso com um cristão que não vê como problemático. Não há nada de errado nisso, né? É como você, por exemplo, sai de um período nazista, por exemplo, e você necessariamente vai ter um conhecimento do nazismo que é muito alto, né? Isso não significa que você seja nazista, significa que você conhece o regime nazista, né? É uma confusão que ele faz, é muito grande. Ele está tentando aqui induzir o ateu a dizer que ele acredita em Deus, né? Se você se interessa, o próprio José Saramago, no livro de Bíblia, eu falo sobre isso, né? O próprio José Saramago já disse: os crentes acham que os ateus não se interessam por Deus, mas
a gente se interessa assim, porque Deus é o maior dos problemas, né? Essa Saramago, lembrando, no livro de Bíblia, logo no prefácio, eu vou comentando vários casos, né, de ateus famosos que são criticados por causa disso, né? Eles são criticados porque você se interessa por Deus, né? Os cristãos adoram falar isso, né? Ah, se você que se interessa tanto, então você acredita em Deus, né? Eles não conseguem, na cabeça deles, entenderem que o conceito de Deus é um conceito disseminado. Se é um conceito disseminado, é normal que o ateu se interesse por Deus. Por quê? Porque ele aparece na política, ele aparece na escola, ele aparece às vezes nas argumentações. Então, se interessar por Deus não tem a ver com você achar que ele acredita ou não acredita, tem a ver com a intrusão que esse Deus cristão está na vida de todos nós, né? Então, essa que é a confusão que ele faz, e entre muitas outras. Na verdade, ele faz uma penca de confusão. Então, a criação do universo, aí realmente é impressionante. Existe um verbo em hebraico, que é o verbo baró. No capítulo primeiro diz, E aqui que eu fiz a pesquisa, né? Eu não é a minha área, né? Eu fiz a pesquisa, né? Deixa eu ver se vai aparecer para vocês aí. Ver se vai aparecer, né? Deixa eu ver, deixa eu fechar isso aqui, né? Deixa eu mostrar. Então, deixa eu só fechar isso aqui, né? Que aí não atrapalha. Pronto, né? Aqui é o ChatGPT, né? Eu usei dois softwares, né, de inteligência artificial. Um eu usei para buscar a fala exata dele, né? Exata, né? E outro eu busquei, né? Ele usa esse verbo, né? Barar, né? Que ele vai falar lá, né? E aqui a inteligência artificial, né? Eu pedi para fazer a pesquisa, aqui eu usei a minha cabeça, né? Mas depois eu pedi que o próprio, tá vendo aqui? Eu peguei, tem essa entrada aqui, ó, isso aqui foi a inteligência artificial que buscou lá exatamente o que que ele falou, né? Então, aqui já vê que o verbo sofreu modificação, tá vendo aqui, ó? Ele sofreu essa forma, né? Não, que não é existente, né? Deixa eu ver se tá. Bora lá. Deixa eu ver se tá funcionando. Então você vê que claramente que o verbo sofreu modificação, né? Tá vendo aqui, ó? O termo hebraico correto é bará, né? Mas é ênfase no A. Aí depois vai ser de transição fonética, né? Aí depois para poder, portanto, veio depois, né? Não forma gramatical conhecida no Tanakh, né? Ele fala que aqui já mostra uma falácia, né? Porque ele usa uma palavra que já foi modificada, né? Ou seja, essa palavra não, ela já foi modificada. Então o texto aqui já mostra a ideia dele de que o texto nunca foi corrompido. Aqui já mostra que a própria palavra que ele usa já é equivocada. Aqui a inteligência artificial já destaca que linguisticamente está errado, né? Ele usa essa palavra para dizer que a Bíblia já falava de um universo sendo criado do nada, e que a inteligência artificial já mostra que é falso, né? Criar do nada, né? Aqui ele diz, ó, Nenhum léxico hebraico define Bará como criar a partir do nada, né? O que ele está tentando fazer aqui, ó, é conectar a ciência moderna, né, a física moderna, para dizer que a Bíblia já previa, né? O que é uma mentira? Ele está mentindo, né? Então, ou desinformado, talvez, né? Porque às vezes a palavra mentir é muito forte, né? Ela pressupõe, mentir ela pressupõe uma vontade, né, direta. Talvez a pessoa seja desinformada. Esse que é o perigo da fé, né? A fé, ela cega as pessoas. Tem pessoas que são vigaristas mesmo, né? Acho que não tem como a gente ser educado. Mas tem gente que é mal informada. Eu não consigo dizer o caso dele com precisão, se ele é vigarista, se ele está fazendo de propósito, ou se ele é simplesmente uma pessoa que está bitolada na fé que não quer saber, né? Ele fala que lê os textos originais. Se lê os textos originais, ele não está lendo direito, né? O fato de você ler o texto original não significa necessariamente que você esteja lendo corretamente, né? Problemas de traduções acontecem até hoje. Recentemente eu estava lendo um texto da Ernestine Rose, né? No qual eu acho que eles traduziram do inglês de forma equivocada. Existe uma passagem lá que é uma tradução equivocada. Então, veja que mesmo uma linguagem viva, né, quanto o português e o inglês, você pode ter esses erros de tradução, ou essas traduções equivocadas. Então, não é porque alguém traduz um texto que a pessoa traduziu de forma correta. Então, aqui já vê que o próprio especial dá vários exemplos, né, no qual ou seja, Bará não significa trazer à existência algo novo, né? Ele tenta argumentar que a Bíblia ele tenta argumentar que a Bíblia já fazia, dizia que o
o universo veio do nada. E aqui veio duas confusões que ele vai cometer, né? Ele vai cometer um erro textual, né, da própria Bíblia, que ele usou a palavra errada. E segundo, ele vai cometer um segundo erro, né? Que é o erro que ele vai dizer, ele vai induzir, né? Ele vai induzir, né? Ou vai tentar induzir a gente a pensar que a teoria da evolução, a teoria do Big Bang fala que a matéria veio do nada, o que é falso, né? A teoria do Big Bang. Então ele comete um erro científico, que ele não sabe o que está falando, e ele também comete um erro linguístico, né, que é um erro de escritura, que a escritura não diz isso, né? Basicamente, ele não acertou nem mesmo, e parece ter uns sintomas que ele não sabe do que está falando, né? Por exemplo, quando um dos ouvintes fez uma piada do profeta careca, ele parece que não sabe a história do profeta careca. Está na Bíblia a história do profeta careca. O que talvez aqui já mostra dois sintomas. Primeiro, ele traduz de forma errada, equivocada. Segundo, ele não conhece uma história do profeta careca, né? Porque já mostra que talvez ele não conhece o texto de profundo, né? Então a distinção entre Bará, ou seja, aqui depois eu vou colocar para vocês esse material de alguma forma, talvez eu compartilhe também, eu compartilho aqui com vocês aqui, ó. Dá para compartilhar, né? Com link, eu vou deixar na descrição talvez para vocês, é, mas aqui ele faz o quê? A conexão com o Big Bang, né? Argumento teísta moderno. Então, a analogia entre Bará e Big Bang é retórica poderosa, né? Mas conceitualmente enganosa. Pelo jeito, isso já é comum, tá vendo? Eu notei que ele realmente repete argumentações, né? Eu notei que ele muito possivelmente está repetindo argumentações que aparecem em inglês, né? Às vezes, esses apologéticos americanos, norte-americanos, evangélicos, apologéticos americanos costumam criar essas argumentações. Eu mesmo estou lendo um artigo agora, um artigo científico, mas que foi publicado em uma revista de religião. O artigo é recente, tem um ano que o artigo foi publicado, no qual o autor ele tenta amarrar as teorias do Steve Hawking, Albert Einstein, e dizer que a Bíblia já previa aquilo, né? Como se a ciência e esse próprio rapaz vai falar isso também, vai falar que o Big Bang seria a ciência se rendendo à Bíblia, né? O que é falso, né? Mentira, ele está mentindo, né? Ele está alterando, tá manipulando. Então, o Big Bang não implica a criação do nada, né? Ele fala que o Big Bang. Aí, então, ele erra na escritura e erra na própria teoria do Big Bang, né? Então, ele não sabe nem a escritura, nem o Big Bang. Mas a origem do espaço-tempo coincide com parte de um estado quântico inicial, né? Ou seja, a ciência não diz que a teoria surgiu do nada, né? E o texto de Gênesis não fala não fala de física, mas de teologia e cosmos ordenado, né? Então dizer que a ciência se rendeu à Bíblia, que é a palavra dele, né? Lembrando que é o jeito artificial, para ir lá e coletar a palavra, né? Vai garantir de que eu não ia contaminar a fala dele, né? Mais uma leitura apologética do que o paralelo real, né? E aí, ou seja, tá vendo aqui? Aí a gente só faz um resumo aqui, ó. Bará, criado nada, linguisticamente correto, né? Ele tá errado. Bará, usado só por Deus, tá correto, né? Bíblia antecipou o Big Bang, anacronismo teológico, ou seja, ele tá pegando uma coisa fora de tempo e trazendo para cá. Bará implica criação matéria espaço-tempo, filosoficamente grega, né? Ou seja, tardia, né? Aqui ele fala que, lá no debate, ele fala que os textos são originais, mas aqui ele mesmo já mostra um exemplo da contaminação do texto, né? Porque isso é tardio, isso veio depois, né? A ideia de começo, né? Lembrando que aqui ele fala do Antigo Testamento, né? Então ele já mostra claramente que os próprios gregos já contaminaram o texto do Antigo Testamento. Então a ideia de começo absoluto do cosmos é revolucionário. Teologicamente sim, mas historicamente inovador, ou seja, mas aqui vale uma pegadinha que eu vou explorar melhor em um artigo depois, que o cristianismo tem um padrão que o torna bastante resiliente, né? Basicamente, basicamente a ideia é de que toda vez que o cristianismo se encontra com uma ideia nova, o cristianismo ele se debate com essa ideia nova, né? Ele se debate, se degola com essa ideia nova. Quando ele não consegue derrotar essa ideia nova, ele incorpora a ideia nova, né? O estoicismo ele fez isso, ele está fazendo isso agora com a mecânica moderna, tentando, já tem vários apologéticos cristãos publicando artigos científicos. Eu acabei de publicar um pré-print no qual eu analisei 4 artigos que foi publicado em uma revista que não é religiosa, é uma revista de biofísica. Os 4 artigos têm sintomas gravíssimos de apologética cristã. Então você vê que mesmo fora de revistas religiosas, eles já estão publicando esses artigos, né? O que é um sintoma gravíssimo que está acontecendo, né? Então, assim, essa pessoa está equivocada, vendo aqui, ó, essa pessoa está equivocada ao afirmar que o verbo bará significa criar a partir do nada, ou seja, e aqui vem uma parte bizarra, né, que eu acho que muitas vezes esses apologetas cristãos fazem. Eu já vi um debate do Thomas Ross versus Dan Barker, né? Eles gostam de apresentar um punhado de informação, né? E eles esperam que a pessoa processe essa informação na hora, né?
Se você comparar, por exemplo, com o debate do Gontijo, né, você vê que o Gontijo ele tentou ser bastante explicativo, né? O debate do Danny Barker também, você viu que o Danny Barker é bem explicativo. É o Tom Ross, que é um projeto cristão, ele queria bombardear a audiência com informação. Então, essa estratégia do cristianismo, do projeto cristão, de bombardear as pessoas com informação, é uma forma de cegueira, né? Ele tenta cegar a informação, a pessoa durante o debate, para que a pessoa não responda, para que a pessoa se sinta inferior. É uma tentativa de como é que fala mesmo a palavra? Fugir a palavra, tá na ponta da língua a palavra. É quando você sabe muito, né? Você sabe muito de um assunto e você bombardeia a outra pessoa com informação, sendo que o que confunde você ser robuscado, né? Erudita, né? Você ser erudita, você ter muita informação, com você saber alguma coisa. Você pode ter uma punhado de informação. Você pode saber, por exemplo, é só você olhar esses canais. Tem vários canais do YouTube, né, no qual as pessoas leem livros, né? Isso quer dizer que a pessoa tem acesso a uma quantidade enorme de livros, as pessoas têm muita informação. Essas pessoas não necessariamente são cientistas, né? Elas não necessariamente produzem algo de novo, né? Isso não é uma crítica a ninguém, né? Mas muitas pessoas que leem livros e leem de forma excepcional, as pessoas geralmente não publicam livros, né? Ou seja, criar é diferente de você ter acesso à informação. O fato de você ter uma penca de informação, de você memorizar um punhado de coisa, isso não significa que você seja capaz de produzir algo novo, e menos ainda que você seja inteligente, no sentido de inovador. Então, a estratégia dele foi a mesma estratégia típica da Projética Cristã, que é bombardear a audiência com informações. Ele fala de vários livros, ele vai falando, ele vai comentando. Agora, quando você checa as informações, quando eu chequei aqui, a maior parte das informações são imprecisas, falsas, né? Ou seja, são distorcidas, né? O que é uma coisa específica da Projética Cristã. Aí fala dos 30 séculos, né? Que esse é uma. Supostamente o texto ficou 30 séculos sem ser modificado, o que é uma falácia, né, uma mentira, né? É, então, 15 séculos de composição do canon, aí ele fala que. Vamos ver lá o original.